a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus, com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Diga, começando em meu reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando por nós, Senhor, começando em meu coração. Aleluia. Aplauda o Rei dos Reis. Comece em nós, Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia! Todo mundo seja bem-vindo nessa sexta-feira que já aconteceu tanta coisa aqui na minha casa. Mano, é impressionante o que pode acontecer numa manhã. Já fui pra academia, já voltei, participei de uma audiência de conciliação, não teve conversa, voltei pra academia, já fiz meu treino hoje e agora a gente tá aqui, ó, prontinho, entendeu? Prontinho. Faz uns 17 anos já que eu faço corrida e agora tô começando a ter sintomas da corrida. Alteração postural, as escápulas saltadas, minhas escápulas são saltadas atrás por causa dessa posição aqui, ó. A escápula fica aberta e ela começa a não fechar mais, entendeu? Então, atrás das minhas costas assim, a tendência é que as escápulas elas ficam projetadas e aí minha preparadora física, ela falou pra mim, você precisa fazer academia, você precisa ir lá. E aí hoje me inscrevi na academia aqui em Curitiba, encontrei já uns amigos, já motivamos mais gente e é muito bom, por quê? Porque é muito simples, algumas pessoas nascem bonitas, outras precisam ir pra academia, então não tem jeito mesmo, vamos pra academia, pessoal, é mais fácil, é menos dolorido, mas enfim, tô brincando, tá? Brincadeira à parte, mas cuide do lugar que você hospeda Deus. Teu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus ele habita em você. Por isso você precisa ser excelente com você mesmo. Você precisa ser excelente com você mesmo. E ontem à noite a gente teve uma sessão incrível do Lidera. Falamos sobre as provas de liderança. A propósito, você sabia que
provação e tentação são duas coisas muito diferentes. Duas coisas diferentes. Provação vem de Deus, tentação vem de Satanás. Então, não pense que Deus te tenta, mas não se iluda. Entenda que Deus também te prova. Deus provou homens como Abraão, como Davi. Deus provou homens como Paulo. Deus provou Jó. E Deus ele vai provar você. Por quê? Porque não existe promoção sem prova. Toda prova aponta para uma promoção. E quanto mais você supera as provações, mais promovido você é na tua vida. E é maravilhoso, sabe por quê? Porque eu creio sim que Deus está testando homens que são incorruptíveis para confiar coisas maiores. Eu e você, nós precisamos passar em alguns testes na vida. Nós precisamos passar em testes na vida a fim de que promoções elas sejam naturais. Ontem eu falava o seguinte: se Deus realmente liberar sobre sua casa, sobre sua vida, tudo que Ele preparou para você, talvez isso seria o seu próprio suicídio. Algumas pessoas elas não estão estruturadas emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, a ponto de saber lidar com resultados. Porque a gente se esforça para lidar com a escassez, mas na verdade a gente devia estar muito mais preparado para lidar com a abundância. Pouca gente está preparado para lidar com o sucesso, pouca gente. Por isso o sucesso é a própria perdição deles. Pouca gente está pronta para saber como continuar com o coração humilde sendo popular, como continuar com o coração manso, quebrantado, tendo muito poder. E eu creio que Deus está testando o seu povo. Deus está nos testando, nos provando. E uma vez que você for aprovado por Deus, entenda que Deus ele vai te colocar para aquele lugar onde Ele te levantou para estar. Nessa geração, nessa cidade, na cidade onde você mora, na cidade onde você habita. Então foi muito bom. Ontem falamos sobre 10 provas da liderança. A prova da guerra, a prova do perdão. A sua liderança ela será testada. A sua vida será testada. E nós precisamos de fato sermos encontrados aprovados naquilo que nós fomos provados. Então não corra de uma aprovação, corra de uma tentação. Tentação é a safadeza das trevas sobre tua casa, sobre tua vida. E a Bíblia diz: fuja da tentação e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente que está resistindo à tentação e fugindo do diabo. Não, o diabo é fichinha, não precisa fugir do diabo. O diabo ele só precisa ser resistido por você. Mas da tentação, não brinque com a tentação. Não flerte com a tentação. Não flerte com a tentação. Fuja da tentação. E da provação, assuma as provações. Deus ele vai te testar. E aí você precisa entender que você está pronto para isso. Legal, pessoal? Então com vocês aqui, sem muitas delongas, nessa sexta-feira maravilhosa no meu Brasil, que eu tanto amo, com vocês aqui, Alessandro Góes, cientista da religião, pastor do Espaço Livre Vem Viver. Vai estar com a gente hoje aqui, então prepara, mano. Olha aí. E aí? E aí, mano? Bom dia, paz do Senhor, meu irmão. Bom dia, bom dia, bom dia. Cara, tô na estrada, mano. Eu saí, tipo assim, falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte, vou sair cedo, porque aí 11 horas já tô em São Paulo, já fico tranquilo, chego na minha mãe, já faço a live com o carro. Cara, 5 horas da manhã caiu um caminhão na serra, eu fiquei, já tinha caído antes, só que eu parei 5 horas da manhã e fiquei até 7h45 com o motor desligado, mano. Aí... mano, era pra eu chegar, tipo, tava previsto pra eu chegar 9h30. Eu tô aqui, tive que parar na estrada, não peguei nem a Serra de São Paulo ainda, mano. Nossa! Aí descolei o canto, quer ver, ó? Vou mostrar aqui, ó, o lugar. Descolei um cantinho aqui, ó. Descolei um cantinho pra fazer aqui, ó. Debaixo de uma árvore, ó. Quentinho. Cantinho aqui, ó, no meio da estrada. Escolheu um sinal. Comeu um canto com sinal aqui, fui andando, procurando sinal, achei, encostei debaixo de uma sombra aqui. Colou até um segurança ali, achando que eu acho que pá, né? Ai, cara, que bom que você tá aí, mano. Que bom. E aí? Eu vi que você me ligou também.
Para quem não sabe, pessoal, esse é o Alessandro, pai da Rebeca e do Kaká, marido da Tabata. É um amigo de longa data, um dos caras que mais influencia a maneira de eu pensar, de eu ser. Com certeza Deus já usou ele muitas vezes na minha casa, na minha família. E é um dos filósofos mais proféticos que a história já hospedou na Terra. Nunca você, talvez, ouviu falar de um cara tão filósofo e na mesma proporção profético quanto é o Alessandro Góes. E eu creio que essa é a combinação que Deus ele levantou sobre você, a graça que está sobre você. Você fala as coisas na mesma dimensão do céu, você fala na profundidade da inteligência da terra, da inteligência aqui do hoje. E com certeza, mais uma vez, a gente vai ser alimentado hoje pelas suas palavras. Então, com vocês, pessoal, Bíblia na Mesa com o Alessandro Góes, um evangelho sem agrotóxico. Então, se prepara aí. Cara, eu tava ouvindo você falar aí a ideia da provação. E aí eu tava pensando aqui o seguinte. Quando você vai para a escola, você recebe uma matéria. Aí no final daquela matéria, vem uma prova. Para ver se você entendeu a matéria. Se você não entendeu a matéria, você reprova. Ou seja, reprova quer dizer que você faz de novo a mesma prova. E aí, cara, pensando nisso, a gente vê o seguinte. O ser humano, segundo a ciência e a história, ele nasceu na África. O primeiro ser humano surgiu na África. A vida humana, segundo a ciência, foi no sul da África ali. E a África é o seguinte, a África é um continente muito hostil. Então, o ser humano era o animal mais frágil que existia. Todos os outros animais tinham mais habilidades que o ser humano. Por quê? Porque o ser humano não corria como uma gazela, não voava igual uma águia, não tinha couro de jacaré, não tinha garra que nem o leão, não era grande que nem o elefante, não voava que nem uma abelha, não tinha chifre que nem o búfalo, apesar de alguns achar que tem, né, e dizer que sei lá. Aí é o seguinte, um mosquito matava o ser humano. Um mosquitinho, mano. Um mosquitinho podia acabar com a vida do ser humano. E aí é o seguinte, ele vivia no desconforto. O ser humano não podia ser acomodado, porque se ele se acomodasse, morria, mano. Pode ver as histórias da caverna, o cara sempre tá com uma lança, com um pau, o cara... Ou seja, o ser humano era provado o tempo todo. E toda provação, todo desconforto, fazia o ser humano evoluir. O ser humano foi o animal que mais sofreu desconforto, mais viveu desconfortável. Ele não nadava bem, ele não voava, ele não corria, ele não tinha garra, não tinha presa. Para ele era terrível ser humano. O desconforto era total. E porque ele vivia num desconforto, ele teve que evoluir, criando fogo, criando roupa, armas. E hoje o desconforto nos fez dominar o mundo. As provações que o ser humano viveu fez dele um homem melhor. Porque quando eu saio da minha zona de conforto, eu dou um passo. Ou seja, eu evoluo. O ser humano não nasce pronto, ele nasce e vai sendo feito. O ser humano nasce e não sabe falar, não sabe andar, não sabe cagar, ele caga nas calças, mija nas calças. Ele vai aprendendo e é desconfortável aprender a falar, é desconfortável aprender a andar, é desconfortável aprender a cagar. Cara, é desconfortável aprender. É desconfortável evoluir. Então o ser humano ele vai evoluindo no desconforto, ou seja, na provação, nas provas. Porque a Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado no que ele foi moído, no que ele foi provado. Então, qual que é o grande problema que eu vejo hoje? A humanidade não quer mais passar provação, ou seja, não quer mais evoluir. Aí a gente tem uma massa toda igual. Um monte de gado que anda do mesmo jeito, fala as mesmas coisas, tem as mesmas linguagens, tem a mesma coisa. Por quê? Porque não quer mais ter desconforto. Não quer mais ter, ter habilidade na dificuldade. Hoje você não precisa mais ler.
Você põe no Google o que você quer e os caras... E tem meia dúzia de retardados falando bosta e você ouve tudo aquilo e acha que é verdade. Eu fico preocupado porque a internet é uma bênção, mas ela deu voz para muito retardado, muito idiota. Tem muita gente que está falando besteira e tem muita gente engolindo. Engolindo por quê? Porque é confortável eu ouvir você do que eu pesquisar e estudar. Né? Não adianta. É o seguinte, o ser humano ele está evoluindo. E como que ele evolui? Eu só evoluo quando eu ando. A evolução, ela acontece na ação. Só que se eu não ando, se eu fico parado, eu não estou evoluindo. Então, uma informação que não me muda, não é uma informação, é gordura. Então tem um monte de gente gorda, intelectualmente, mas retardada emocionalmente. Porque não evolui. E a gente só evolui quando a gente passa na prova. E a prova é desconforto, é ruim, é chato fazer prova. Né? Então, o ser humano é quem é hoje, que dominou o mundo, porque ele viveu na aprovação, ele viveu no desconforto. Se ele não conseguisse criar o fogo, ele morria. Se ele não conseguisse criar a lança, ele morria. Se ele não... Cara, criar não. Na verdade, ele trouxe a existência, tudo já estava aí. Então, é interessante isso que você falou, porque a sociedade que a gente vive hoje não é mais uma sociedade que gosta de prova. E é sério isso. Por quê? Porque a gente tem um monte de bundão no mundo. Um monte de homem bunda mole, banana, um monte de mulher doente, retardada, louca. Por quê? Porque não costuma mais passar por provação. Ou seja, por evolução. Ah, eu não admito isso, eu não concordo com isso. Aí, escute. Como assim? Pense desse jeito. Esses dias eu estava falando com uma pessoa e eu explicando cientificamente, ela falou, não, mas eu não concordo. Eu falei, mas você por quê? Da onde você não concorda? Não, eu não concordo, mas da onde você não concorda? Da minha cabeça. Eu falei, não, mas do que eu estou te falando aqui é de um sujeito que estudou lá no passado e criou uma ciência chamada sociologia, que é cadeira nas melhores universidades do mundo. Eu estou falando de mais de 500 anos de estudo. Não é o que eu penso. Pessoas que estudaram 500 anos e chegou a essa conclusão. Não é minha. Então você acha que é da sua cabeça? Pô, rapaz. Aí não funciona. Eu sou muito cético, Cal. Eu sou muito cético. Eu não acredito em besteira. Né? Por isso que eu gosto de estudar, de pesquisar. Então, o que eu mais quero é mudar, o que eu mais quero é acertar, o que eu mais quero é o certo. Só que, no grito, ninguém ganha de mim, mano. Vem gritar comigo, não, vá a merda. Me explica por que você pensa assim. Ah, eu penso que é assim, então não é assim. Eu sei explicar o que eu penso. Eu sei explicar o porquê eu penso. E como eu penso. Eu tenho um começo, um meio e um fim. Do que eu penso, como eu penso, porque eu faço, como eu ajo. Ah, não, mas é porque todo mundo faz. Todo mundo crucificou Jesus. A massa mandou Jesus ser crucificado e soltar Barrabás. Todo mundo não herdou a terra prometida, só 2. Nem o que todo mundo faz é o que deve ser feito. Por quê? Porque aí você não evolui, porque você está pegando a onda. Você não quer prova. Loucura, né? Paulo ele fala, tende, pois, por motivo de grande alegria, passardes por várias provações. Paulo não estava sendo masoquista. Não. Paulo só entendeu o mistério por trás da provação. Na verdade é o seguinte, ó, o que eu estou percebendo cada dia mais é que o problema de 99% das pessoas é os fundamentos. É a origem. Então, assim, não tem como a gente querer mudar. Vamos supor,
a gente começa a construir. E aí a gente faz os fundamentos, os buracos, e faz um pouco mais raso que o outro. Então a casa fica meio torta. E aí depois que a casa está pronta, a gente vai colocar os móveis, fica meio torto. A gente fica colocando calça embaixo, fica fazendo, tentando arrumar ali, mano. Só que o problema está no fundamento, mano. Tem que derrubar essa casa aí e fazer de novo, velho. Então não adianta a gente querer... Aí a Bíblia diz colocar remendo novo em odres velho. Ou você colocar remendo, pano novo em pano velho. Não tem jeito, mano. Vinho novo em odres velho. Não tem jeito. Então, o ser humano, ele evolui em tudo. Né? E aí é o seguinte, o que acontece? Essa evolução também é do cristianismo. As revelações são progressivas. Está acontecendo, estamos evoluindo. Só que aí, essa evolução traz desconforto. Então, é mais confortável eu não evoluir, eu não andar, eu não me mover, eu não me mexer, eu não sair do lugar. Eu ficar sendo conduzido. É bem mais fácil. Engraçado que tem um menino lá do espaço lá que está candidato aí. Ele vai no espaço lá, candidato. Assim como você foi candidato, eu te apoiei, falei, é isso mesmo, tal. Ferraz numa outra época. E aí esse menino vai lá no espaço, tá lá. E aí eu tô dando uma força pro menino. E gente boa, cabeça do espaço ali e tal. E aí falaram pra mim assim, eu acho que você não tinha que se envolver com política. Cara, tipo, a pessoa tava me dando conselho, eu acho que você não devia se envolver com política. E aí eu perguntei o seguinte, o que é política? O que é política? Ah, política é essa podridão, essa corrupção, essa desgraça. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Não, política é bandidagem, é ladruagem, é desgraça, tá bom. O que mais? Deixa eu te ajudar pra você não ficar sem graça. Eu falei desse jeito. A palavra política é pólice, vem de pólice, do grego. E cidadania, tem alguns políticos agora nessa campanha que falam assim, nós não vamos fazer política, nós vamos fazer cidadania. É a mesma coisa, mano. Política grego, cidadania é latim, civitar. Civitar é a cidade, cidadania é latim. Polis é a cidade, política é o cidadão. Então é o seguinte, todo mundo faz política. Partido é uma das maneiras de se fazer política. Mas todo mundo faz política. O lixo que você não separa é política. Porque você tá... Porque o que é política? É discutir o convívio social. Um político é um cidadão que discute a polis. E aí, então todo mundo faz política. Não aí, votar qual que é uma ação política. É uma ação política. Não votar é uma ação política. O que você faz com o lixo que você joga, aonde você joga, é uma ação política. Porque aí você joga o lixo na rua, tipo São Paulo, por exemplo. O pessoal joga tudo no chão, aí dá aquelas enchentes. Aí fala assim, o problema disso é o prefeito que não... Não, mano, o problema é você que joga o seu papel, sua bituca de cigarro. Mas isso aqui, essa bituquinha, cara, faça a conta. Se você comer, em média, 750 gramas por dia, em 75 anos você vai cagar 40 toneladas de bosta. Entendeu? Imagina, mano, 40 toneladas de bosta por pessoa, mano. É muita bosta, né, cara? Então, imagina esses caras fumando cigarrinho, jogando bituquinha. Mano, joga... Travou aí? Câmbio? Tá aí? Travou? Tô aqui, tá dando. Câmbio. Tô ouvindo. Tô Câmbio. ouvindo bem. Hey. Tô ouvindo bem. Aqui eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Ele tá travado aqui, travou. Aqui dá pra ouvir bem. Aqui. Vamos orar que é o inimigo se levantando. Vamos orar. Dá um toque no meio da tua tela aí. Tá ouvindo aí? Você tá me ouvindo? Porque eu não tô te ouvindo, tá travado. E aí, câmbio? Ouvindo bem.
Isso aí, pessoal. Esse é o Alessandro Góes. 40 toneladas de fezes se você viver 75 anos comendo 750 gramas por dia de comida. É impactante, nunca vi um cajado tão diferente. A Shirley está falando, nunca vi um cajado tão diferente. Que mais aqui? Vamos ver o que tem. Não faça igual Jonas, não fuja do propósito. Vamos lá. O ser humano precisa sair da sua zona de conforto em todos os sentidos. Muito bom. O Alessandro Góes está indo para São Paulo, está no meio do trânsito, parado, mas está dando certo aqui. E hoje a gente está falando aqui, começamos falando sobre provações, atitudes mentais em frente à aprovação. Cadê o Alessandro Góes? Vamos ver se ele está aqui ainda. Eu quero, antes de mais nada aqui, parabenizar a Jaqueline. Jaqueline, esposa do Talmo, está de parabéns. Ela que tem sido uma amiga de casa nossa, uma pessoa tão especial, tão profunda na vida, no carinho que ela tem pela vida. Jaque, parabéns para você, minha irmã. Que Deus te surpreenda nesse novo ano de vida. Que a sua família cresça, literalmente. Né? A gente está torcendo por vocês aí. Vamos ver se o Alessandro está de volta aqui. Provavelmente ele perdeu o sinal. Deve estar no meio da serra, em algum posto de gasolina. Mas é interessante isso que ele tem falado, porque eu acredito que um dos assuntos que a gente precisa avançar e crescer muito aqui é a nossa compreensão sobre política. A política, pouca gente sabe a importância da política em um país. A política é essencial para a gente se organizar dentro de uma comunidade, uma coletividade. E com certeza existe o jeito redimido de fazer política e existe o jeito corrupto de fazer política. E o fato é que a gente deixou o jeito corrupto definir para a gente o que é política. E eu acredito que todo cidadão crente tem um CPF. Logo, ser crente e ser cidadão é o mesmo desafio. Não tem como você ser crente sem ser igreja, assim como não tem como você ser gente sem ser político. A sua cidadania é um papel político, né? Então, inclusive negligência é uma posição política. Você exerce política, inclusive se negligenciando. E muitas pessoas hoje elas preferem se negligenciar do que realmente se envolver com a política. Só que para se envolver com a política você precisa estar certo do que você está realmente fazendo, falando. Eu tenho algumas experiências nesse sentido, de ter ganhado muitos votos, de ter perdido muitos votos, simplesmente porque eu decidi ter uma atitude política. Na época eu lembro que eu perdi quase 1000 votos por conta de um vídeo que eu fiz conversando com Tony Reis, que foi o fundador do movimento LGBT no Brasil, e fui escorraçado pela igreja, fui xingado pelos pastores, perdi muitos votos em cima das eleições, perdi mais de 1000 votos. Só que eu entendi função política, né? Um político ele não é uma representatividade de um setor social, né? Todo crente que é político, ele não deveria representar a igreja, ele deveria representar a cidade, o bairro, a população, porque essa é a facção, né? Se o Umbanda coloca lá um vereador para representar um bandista, de repente o evangélico vai colocar os evangélicos para representar os evangélicos. Isso é facção. E Deus ele é anti-facção. Deus não é faccioso. Está totalmente errado toda essa configuração. Não, nós evangélicos precisamos ter representantes dos evangélicos lá. E eu digo, né, não vote num evangélico porque ele é evangélico. Né? Vote em uma figura pública que você acredita na capacidade, na competência, no trabalho dele, do que você apenas... É igual casar, né? Coitado da tia que casou com o cara só porque ele era cristão. Né? Várias mulheres casaram com um cara porque era evangélico e no dia a dia, no vamos ver, perceberam que a vida não é bem assim. Né? Casaram literalmente com o evangélico, nada mais do que isso. E a política é a mesma coisa. Né? Às vezes você seleciona aí um candidato só porque ele é evangélico, mas isso não representa competência. No Brasil, infelizmente, quem ocupa os nossos púlpitos e ocupa as plataformas políticas, eles são selecionados pela popularidade, não pela competência.
quem ocupa hoje posições de lideranças no Brasil são elegidos, são eleitos por popularidade, não por competência. E esse é o nosso problema social, grande problema social. Ser popular não te torna competente para uma função. Você ser conhecido, ser famoso, não te torna qualificado para você pregar o evangelho. Você ser conhecido, famoso, não te torna qualificado para você exercer uma figura, uma ação, executar uma função política numa cidade. E a gente devia se orientar muito mais pela competência que figuras públicas têm de gestão, de mobilização, de viabilização de recursos, pessoas que são realmente conectoras, pessoas que são ministérios apostólicos, que são literalmente usados na política, né? O apostolado, essa questão de gestão, de visão, essa questão de conduzir um povo, é uma unção que precisa estar sobre um político. E aí, eu costumo dizer que todo pastor é uma figura pública, é um político, e ele não percebe. Existem pastores que fazem muito mais do que vereadores. Eles são líderes comunitários, eles viabilizam comida para famílias, eles assistem crianças, eles se responsabilizam por pessoas alheias. Isso é o coração de um político. Um político devia fazer isso, um vereador devia fazer isso. E tem muito pastor que sem função, sem título político, faz muito mais do que, inclusive, uma figura política. Então, nesse tempo de eleições, eu acredito que vale muito a nossa discussão sobre isso. Futuramente quero falar um pouco mais sobre isso, para você não se equivocar, você não ser mais um franguinho falando mal da política, mas você literalmente sendo um influenciador, um formador de opinião social. Conectou aí, né? É isso aí, mano. O sinal Mas tá que bom uma que voltou, achei que tinha benção. acabado a tua bateria. Acho que Voltou. Eu fui lá. Eu tô te ouvindo bem. Agora deu uma travadinha aí. Vamos ver se ele tá falando comigo no WhatsApp aqui. É isso aí. Então, pessoal, eu acredito que vai ser quase impossível a gente trazer o Alessandro Góes aqui de volta. Mas eu queria abrir já o microfone aqui para um depoimento. Todos os dias aqui a gente está abrindo o microfone para um depoimento. E aí já prepara aí, vamos ter o depoimento de hoje, o que o Bíblia na Mesa, o que essas lives influenciaram em você, na sua família, na sua casa. A gente está fazendo uma igreja eletrônica, uma igreja online, e com certeza muita coisa mudou na sua vida. As pessoas elas estão se alimentando com nutrição, com nutrientes que realmente são transformadores. Eu recebo muitos testemunhos e tenho vontade de fazer esses testemunhos tão conhecidos, porque é o poder do evangelho para aquele que crê, né? Várias pessoas aqui têm vivido, experimentado as dimensões de um poder do evangelho que funciona. Então, se você quer falar aqui, se você quer dar seu depoimento hoje, manda solicitação para mim, me dá um toque aqui, eu vou te colocar ao vivo para você falar rapidamente, entre 3 a 5 minutos para a gente o que está acontecendo na sua vida. Vai dizer de onde você fala, e o Alessandro tá tentando fazer conexão aí, mas não tá tendo êxito. Então, quem vai ser o nosso enviado aqui hoje? Manda solicitação aqui, dá um depoimento pra gente aqui. Tem alguém aí? É só você clicar em enviar solicitação. Enviar solicitação, e aí a gente já consegue. Vamos ver.
O Alessandro não apareceu aqui ainda. Mas enfim, se tiver alguém para remir esse tempo aqui, para a gente aproveitar melhor o tempo. No meio da prosa aqui, ele perdeu o sinal. Tá no meio da serra, indo para São Paulo, preso no engarrafamento. Tá fazendo o possível para participar aqui, mas estamos tendo complicações. Alguém, pessoal? Alguém? Se não tiver alguém, a gente fica por aqui hoje. Já são 11h40. Cadê? Muitos amigos aqui de perto, de longe, da Alemanha. Família do Canadá, Michele. Michele, você podia entrar também, né? Você tá todo dia aqui falando com a gente, dando um oi do Canadá pra gente. Tô devendo uma resposta para a mensagem do seu marido que me comoveu. Vamos ver. Fala, Mário. Opa, Tudo bem, irmão? me ouvindo? Paz. Bom dia. Bom dia. Como é que tá? Eu vou tentar falar rapidinho aí, então, Manda bala. desse tempo aí. Só para testemunhar que realmente, depois que eu conheci você e vi que você estava fazendo live todo dia, tenho acompanhado há bastante tempo, há vários meses, e isso tem feito uma grande diferença. Me ajudou a pensar em muitas coisas diferentes do que eu pensava antes. Vários dias eu assisto a live, depois fico por horas pensando no que foi falado ali. Conheci o Alessandro Góes também, falou coisas muito profundas, assim, que no começo eu não concordava, né? Mas começava a pensar e estudar a Bíblia em cima disso e via que tinha muita verdade ali que não dava para ser negado, né? Uma das coisas que mais me impactou dentro dessas lives todas, né, foi as lives que você fez com o Vitor Azevedo, né? Como crente, assim, tinha um monte de bloqueio a várias pessoas, né, que eram ditas assim, não, esse daqui não pode, falam desse jeito, falam daquele jeito, e eu tinha muita trava de ouvir qualquer coisa que fosse contrária, né? Mas eu falei, não, peraí, do mesmo jeito que eu ouvi o Cal, e o Cal falava coisas que eu não concordava, mas eu parei, pensei e busquei na Bíblia, entendi o que foi falado, deixa eu também entender por aqui. E eu aprendi esse segredo de ouvir, mesmo que eu não concorde, mas de conseguir prestar atenção, Muito bom. de conseguir pensar sobre o que a pessoa está falando e analisar isso em cima da Bíblia. De repente, a forma que eu estava ouvindo alguém falar, eu posso não concordar. Mas dentro de alguma outra forma, de algum outro ângulo, pode ter algo até que eu já concordo há muito tempo, né? Então, eram padrões, assim, até como aquele que todo mundo falava sobre ele ter dito da Bíblia, que não é toda a Bíblia, não é a palavra de Deus. E eu comecei a pensar mais nisso, fazendo esse exercício de pensar sobre o que a pessoa está falando. Eu entendi, não, realmente, há coisas na Bíblia que contam a história de um povo lá do passado, né? E há coisas que são para os nossos dias. Uhum. As cartas são claramente para hoje. Se a gente quer alguma coisa, saber como a gente deve se portar hoje, a gente tem que ler as cartas. Para entender as cartas, a gente lê os evangelhos, como Jesus falava disso, anunciava isso que estava para acontecer. E para entender quem é Jesus na história, a gente lê todo o Velho Testamento. Então, por essa visão, claro, toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas qual porção dela, ou qual forma que eu devo ler cada parte da Bíblia? Isso faz toda a diferença. Eu não devo pegar e achar que eu sou Israel de lá de trás e tenho que assumir tudo para mim exatamente como estava escrito lá. Eu tenho que assumir o que está nas cartas, porque é para hoje. E entender a história toda que estava lá atrás. Muito bom. E o que as lives provocaram de mudanças que você precisa realmente tomar na sua vida? Você envolveu algumas decisões da tua vida? Como é que tá a tua vida familiar? O que tem mudado aí?
Mexeu bastante coisa, mexeu muita coisa, muito do que eu acreditava, da forma como eu via e agia aqui. Era simplesmente o padrão de ir para a igreja todo dia, todo fim de semana, e tentar trabalhar e viver só aquela mesma coisa de sempre, né? E com essa revolução de pensamento, de mudança, de entendimento, a gente quer sempre mais e quer levar tudo isso para as pessoas, né? E nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir tudo isso da gente, né? A minha família toda tem se colocado para entender essas coisas diante de Deus. As lives fez tanta diferença e eu encontrei em ti, até preciso falar isso para todo mundo, encontrei algo verdadeiro que eu nunca tinha encontrado, né? Eu seguia ainda sigo várias pessoas que têm um grande número de pessoas no Instagram, que falam coisas muito importantes, mas que eu nunca tive acesso a eles. Por mais que eu mandasse mensagem, alguma coisa assim, nunca ninguém fala comigo, né? E quando eu comecei a falar contigo, você inclusive abriu sua casa para eu ir aí. Isso para mim fez uma mudança muito grande, porque é muito bonito ver pastores falando tanto no púlpito, mas não ter coragem de ir em casa tomar um café, comer um pedaço de bolo na minha casa, sabe? Enquanto você, estando aí em Curitiba, ou daqui de Indaiatuba, de São Paulo, você teve coragem de abrir sua casa sem me conhecer. Eu fui com a minha esposa aí, passamos um fim de semana aí, e isso mudou muito a nossa história de como é o relacionamento, de como é o cristianismo, que não tem nada a ver com uma igreja física, com um templo onde todo mundo vai e se cumprimenta com a paz do Senhor. Tem a ver com sentar na mesa e declarar: aqui é lugar da paz do Senhor. Estejamos juntos e em paz no Senhor. Isso fez tanta diferença que a gente tomou uma decisão de mudar para Curitiba. Somos mais uma família que está indo aí para Curitiba. Ô, glória, aleluia. Veio para Curitiba, pessoal. O Brasil está vindo para Curitiba. Mas eu fico grato a Deus porque Deus está alinhando os pares iguais. Pessoas que estão... Porque valores são comportamentos em ações. E o fato é que existem poucas comunidades com valores. Existem poucos bairros com valores. Existem poucas igrejas com valores. A gente tem sim um dogma, a gente tem sim um estatuto, mas valor não. Porque o valor é um comportamento em ação. E eu sonho de construir uma comunidade consistente e relevante, onde a gente tem uma aliança baseada no comportamento em ação que a gente tem, né? Ser marido de uma só mulher, não dado a muito vinho, ser íntegro, ser padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E com certeza vocês serão muito bem-vindos aqui, como outras famílias que estão vindo para Curitiba. Acredito que você já é a quinta, oitava família já vindo de Malicuia, porque realmente existe uma sede, uma fome por relacionamento de verdade, né? A gente vive num mundo cheio de solitários, né? O ser humano ele está com solidão. E é uma solidão que você acorda numa família e dorme na família e se sente sozinho. E eu creio que é uma solidão que a igreja, a comunhão, é a única resposta para essa solidão. É a comunhão. Não é um hobby. Não é você encontrar um amigo que anda de moto e agora você tem um amigo que anda de moto. Não, não. É uma comunhão. Comunhão é tudo que sobra quando te tiram tudo. Quando acaba tudo. Acaba o hobby, acaba o churrasquinho, acaba a casa de praia, acaba a casa grande e sobra eu e você. E ali precisa sobrar comunhão, né? Então, eu sou grato a Deus porque eu tenho comunhão com você, eu tive muita comunhão com você aqui nos dias que você veio aqui em casa e eu torço para que você seja o fundador da próxima mesa no mundo, né? Que as pessoas elas encontrem o endereço da sua mesa, da sua casa também. Tá bom? Um grande abraço, manda um beijo para sua esposa querida. E a gente vai continuando aqui. Preciso te mandar uma declaração ainda. Tô com isso na mente, mas se eu esquecer, me cobre, por favor. Mas vou te mandar assim em breve, tá bom? Amém. Abraço. Só uma última coisinha, rapidinho só. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que há uma revolução, algo novo sendo feito na igreja, que terá um impacto do mesmo tamanho da reforma protestante. Talvez pessoas não conseguiram ainda enxergar isso, mas começa agora. Amém. Creio que tem um epicentro aí em Curitiba, que estou indo para aí fazer parte disso. Mas há uma nova reforma sendo feita agora, no nosso tempo. E a gente pode participar disso e isso é maravilhoso. Amém. 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 Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Recebo essa palavra
E vem junto com a gente aqui que a gente vai corresponder com o espírito desse tempo aqui. Tá bom? Amém. Um abraço. Beijão. Até mais. Bom, deixa eu colocar aqui o Alessandro Góes. Cadê o... Não tô... Aí. Alessandro Góes está aqui com a gente novamente. Cadê o Góes? Cadê você? Tá por aqui, Góes? Alessandro Góes. Cadê o Góes? Ele me escreveu aqui que tinha encontrado um canto aqui. Mas eu creio nessa palavra mesmo. Eu creio que Deus está movendo algo no país. Deus está movendo algo em Curitiba. Quem mora aqui sabe disso, percebe isso. É um alinhamento da igreja. Bom, o Alessandro não está mais aqui online. Então isso significa que provavelmente ele não conseguiu o sinal lá. Vamos ver aqui mais... Deixa eu ver. Quem mais enviou um convite? Tinha mais um convite enviado aqui. Envia de novo o convite. Eu ia pôr o Alessandro aqui, mas o Alessandro não está mais presente. Então... Mates Cojacir. Fala, doutor. Oi, Bom dia, tudo bem? bom dia, tudo bem, graças a Deus. Você fala da onde? De Atlanta, Estados Unidos. Ô, coisa boa. Conte pra gente um pouco como é que tem sido a tua experiência aí. Primeiro é um prazer estar falando com você. E sempre estou tentando, né? Mas o congestionamento é grande. Que bom que deu certo hoje. Não, eu só queria assim compartilhar que a humildade de Jesus faz com que nós o que eu tenho aprendido, né, na graça, o que eu tenho aprendido com Deus, com tuas palavras aí, todo dia eu sigo, eu e minha filha Suelen, a Su é minha filha. A gente sente muita falta de pessoas falar de Jesus, entendeu? A gente sente muita falta. Porque eu creio assim, Jesus foi humilde e ele não quis ser melhor. Sendo ele Deus, ele não quis ser melhor que Deus. O máximo que ele quis ser igual, mas nunca melhor que Deus. Então, o que atrapalha, eu estou entendendo isso, tá? O que atrapalha hoje o cristão buscar de Deus é que ele quer ser melhor que Deus. Oh, desculpa. Né? E essa não é a visão de Deus. Ele quer que nós buscamos no outro ele, né? Mas não ser melhor que ele. Eu não posso ser melhor que você. Eu tenho que ser igual. Né? Menos não, porque daí não faz efeito tudo que Jesus fez. Eu não posso ser menos, mas eu posso ser igual. Melhor nunca. Melhor é só Deus. Né? Então, assim, cara, eu fico emocionado de estar falando com você. Infelizmente, são poucos homens, né, que hoje estão falando sobre a nova aliança, sobre a graça, entendeu? E eu vejo assim, é um desabafo, tá? Pessoas usarem você para implantar alguma coisa, enquanto que fazem isso com Jesus também. Exato. E Você como é que você foi né? chegar em Atlanta? Cara, 20 anos atrás, a gente era católico no Brasil e um padre profetizou na minha vida que eu vinha para os Estados Unidos. Um padre. E do nada nós caímos aqui. E a gente se perguntava, porque eu sou de São José dos Campos, São Paulo.
E a gente se perguntava, né, o que nós viemos fazer aqui? Eu tinha uma vida estável no Brasil. Trabalho, era funcionário público, minha esposa trabalhava, uma vida normal. E um belo dia nós caímos aqui. Aí a gente começou a se perguntar, eu, minha esposa, minhas 2 filhas, viemos com 2 filhas, há 20 anos atrás. Hoje já estamos em 11 a família. Minhas filhas casaram, minhas filhas casaram, a Sueli tem 2 meninas e a Ellie tem 3 meninas. Então eu já sou avô de 5 meninas. Deus é maravilhoso. Eu Então, tenho uma admiração muito grande por Atlanta, porque eu fiz minha graduação de mestrado em liderança na Beulah Heights University, que é em Atlanta. sim, eu conheço. E na época eu passei pela CNN, na Coca-Cola, fizemos visitas técnicas na Coca-Cola, na CNN. Tivemos um tempo com o prefeito de Atlanta também, foi uma experiência muito incrível. Amo essa cidade aí. Legal, então eu vou te passar meu endereço. Quando você vier a Atlanta, minha casa é sua casa. Puxa, bom saber. Bom saber que meu coração tem um pedaço em Atlanta. Eu tenho meu quarto de profetas. Oba, bom saber. Que bom. Que bom. Eu te passo a direção, será um prazer assim, receber você e sua família. Né? Uma vez eu falei com um pastor, ele falou assim, mas a minha família é grande. Eu falei, não tem problema, minha casa é grande também. Prazer, viu? Como é que é o nome mesmo? Jacir. Jacir. Deus abençoe, Jacir. Fique firme, que Deus te use nesse país aí, que a sua casa de fato seja uma grande igreja, onde pessoas buscam respostas, que você seja um pastor com palavras de vida, que você nutre o rebanho de Deus. Amém. Afinal, Deus te levantou para isso aí, tá bom? Amém. Fiquem em paz. Seguimos conectados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Que loucura, né, gente? Coisa linda. Eu fico emocionado de saber que a Igreja de Jesus é essa loucura, né? A Igreja de Jesus, ela tem um sobrenome, e o sobrenome é Cristo. Pessoas de todos os lados. Eu acredito que quando a gente chegar nesse ponto da compreensão presencial de uma igreja, a igreja as placas elas vão vir abaixo, né? É uma conexão de entender que há um Jesus em comum nas nossas famílias. Então, pessoal, é isso aí. Deus abençoe todos vocês. O Alessandro Góes não apareceu de volta aqui, então provavelmente ele ficou sem sinal mesmo, no meio da serra. É uma lástima, uma pena, mas com certeza a gente pode encaixar ele aqui já provavelmente para a próxima semana. E obrigado. Obrigado mesmo por você acompanhar com tanta paciência aí, gastando o teu 4G, o teu 3G. Mas antes de terminar aqui, deixa eu chamar meu amigo aqui, ó. Esse aqui é um amigão. Deus tem usado muito aqui entre a gente, um pastor. E aí deixa eu ver se ele vai entrar pra gente aqui, falando um pouco da experiência dele. E aí, pastor? E aí, homem? Tudo bem, radialista? Tudo ótimo. Tudo bem. Conta pra gente um pouco sobre as lives na tua vida. Cara, mudou mais ou menos a minha vida, né? Só mudou de igreja, só mudou de jeito de ver as coisas, o jeito de sentir, o jeito de pensar. Quase só isso. Eu sou fruto de muito do que eu tenho ouvido. E o que um rapaz falou agora há pouco, que está se mudando para Curitiba, eu tinha uma certa resistência com algumas pessoas. E foi muito legal porque eu entendi na palavra que eu já não recebo de quem eu resisto, de quem eu julgo. E assim foi com os fariseus na época de Jesus, que eles não entenderam que era Jesus estando com o Messias na frente deles. Então você rejeita uma verdade porque você já julgou antes. Então, e quando eu entendi isso, eu transicionei para um novo tempo na minha vida. E essas lives me ensinaram, e algumas pessoas, a gente até já conversou sobre isso, e algumas pessoas que eu ouvi aqui, e isso desconstruiu a minha cabeça em relação a pré-julgamento, a pré-conceito, e ver que ser inteligente não necessariamente é ter fundamento. Às vezes você parece inteligente, mas você está se defendendo. Você resiste a um novo entendimento, porque você está se defendendo. Então você quer parecer inteligente, mas na verdade você tem medo do novo. E eu consegui, graças a Deus, e essas lives têm me ajudado muito, consegui desestruturar minha cadeia mental assim de resistência
e ser uma esponja. E simplesmente tudo aquilo que é bíblico eu pego para mim e vão para cima. Muito bom. E acho que faz bastante sentido com o que o Góes falou, né? Às vezes a pessoa é inteligente, ela aparente que tá tudo no lugar, mas tá cheio de cálcio, né? E aí quando você chega perto para tirar o cálcio, ela fala, não, 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 pelo amor de Deus, não mexa aí, não tire esse cálcio daí, né? O pessoal, não, mas tira o cálcio, não precisa do cálcio. Não, mas sem o cálcio fica torto, né? E a vida sem cálcio, a gente precisa ter uma fé que não exija acessórios, né? Uma fé que não exija escoras. Às vezes a gente tem uma fé que está sendo escorada por uma opinião, está sendo escorada por um costume, por um desejo pessoal, e na verdade a fé ela precisa ser sem escoras, né? Porque a fé sem escoras ela funciona em qualquer lugar do mundo. Funciona pro árabe, funciona pro oriental, funciona para um germânico, para um americano. E com certeza o fundamento é a razão disso, né? Quando o fundamento está torto, todo o resto da mobília vai ficar torta, né? Toda a casa fica torta, né? Então, é muito bom isso aí. Mas é isso aí, Chicão. Fico honrado de ver você pastoreando, fico honrado de ver você frutificando, na verdade, aquilo que 9, 10 anos a gente vem construindo junto, né? Então... Sabe, você foi um choque na minha vida, que você me ensinou algo, cara, que uma vez eu fui te contar uma pregação que eu fiz, essa conversa a gente deve ter tido há uns 8 anos atrás, e eu lembro que eu falei sobre uma música que foi cantada, que ela falava sobre cultura do céu, e você me falou uma frase, você falou, o céu não tem cultura, o céu é uma natureza. E eu entendi que a natureza do céu, ela funciona para o alemão, ela funciona para o índio, ela funciona para o africano, ela funciona para o japonês, para o indiano. A natureza é uma só. E aquilo me libertou, porque daí eu consegui entender que muita coisa que eu vivia, muita coisa que eu acreditava era pura religião, puro dogma, pura liturgia criada, e que existia uma natureza celestial, uma pureza por trás daquilo tudo. E quando eu consegui me encontrar nesse lugar, cara, me libertou e me fez viver o que eu estou vivendo hoje, assim. Que é uma vida muito mais livre, uma vida, posso dizer, muito mais pura. Hoje eu vivo mais do que eu sonhei para minha vida ministerial, do que alguns anos atrás, assim, que eu achava que fazendo muito eu estava sendo aprovado, mas na verdade eu queria estar na folha de pagamento de Deus e não entendia que eu era filho. Muito bom, muito bom. Quando a gente vive essa natureza, acabam os choques culturais, né? E aí tá tudo Sim. bem, né? Sem choque cultural, o cristianismo ele ganha outra dimensão, outra proporção. Sem os choques culturais, as barreiras culturais, ele ganha velocidade naquilo que Deus chamou a gente de fazer, né? Mas isso aí, meu irmão. Deus te abençoe. Tem 1 minuto aqui que vai cair a live. E a gente se vê logo por aqui, ao vivo e a cores. Valeu? É nóis. Beijo. Pessoal, Deus abençoe vocês. Infelizmente, Góes estava preso num trânsito hoje. Então, ele entrou rapidamente, caiu o sinal e acho que ele não conseguiu retornar. Então, a gente vai remanejar essa live com todo carinho para vocês. E obrigado por você fazer parte hoje comigo aqui novamente. Tenha um bom final de semana, 7 horas de domingo à noite. Tem um culto ao vivo, se você quiser assistir. Se você não está engajado ainda em uma igreja, assista de alguma igreja, algum culto. Se permita estar conectados com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe vocês. Faça academia, cuide da alimentação. Faz 40 horas que eu estou de jejum já. Fiz exercício ontem, fiz academia hoje. E agora eu vou almoçar, vou bater aquele rango de 40 dias, entendeu? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Até.